Sejam todos bem-vindos ao programa Fernanda Almeida. Estamos aqui reunidos todas as quartas-feiras às 14 horas. Meu programa ele fala sobre saúde, beleza e comportamento. Venha também fazer parte da nossa semente do bem. Entre no meu YouTube, programa Fernanda Almeida, e venha compartilhar as informações importantes. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida Mariana. Nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre o Setembro Verde. O Kelton daqui a pouco vai explicar pra gente. Bem-vindo, Kelton. Obrigado. Meu amigo Hiroshi Anderson. Obrigada, Hiro, por a sua participação mais uma vez. Fala, Fê. É uma honra sempre estar aqui com você. Deu uma correria, mas cheguei a tempo para a gente fazer esse bate-papo muito legal e também para esclarecer, né? Acredito que a maioria das pessoas nem sabe o que é o Setembro Verde. Isso aí. Então, para começar aqui, a gente vai entender, né, da onde que surgiu o Setembro Verde, o que significa. E vou passar a palavra aqui para o nosso querido Kelton. O Kelton, gente, para quem não conhece, ele trabalha no ramo da enfermagem, né, Kelton? Trabalha ali, está ali Isso todos mesmo. os dias, em contato com as pessoas, e vai passar muitas informações positivas para nós. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite, Hiroshi. A Fernanda Obrigado, também. Hello, Brasil, que virou um bordão, né? Acho que é assim que fala. É um prazer estar aqui juntamente também com a enfermeira Mariana, que é muito conceituada, muito respeitada, tem um trabalho muito bacana, que ela vai falar bastante também daqui a pouquinho. Bom, para a gente começar, o que seria o Setembro Verde? Muitas pessoas ouvem falar no Setembro Amarelo, que é mais comum falar, tem muita propaganda, muita divulgação sobre isso. Só que o pessoal, muitas das vezes, não sabe o que é o Setembro Verde. Eu estava até buscando na internet, tem pouco conteúdo, muito pouco falando sobre isso. Tem vídeo antigo só falando sobre esse assunto. Então, é um tema que a gente tem que fixar bastante, procurar e criar muito material sobre isso. Bom, o que é o Setembro Verde? Quase falei. O que é o Setembro Verde? Qual que é o intuito dele? O verde, como diz a cor, enfim, ele representa a natureza. Dia 21 de setembro também, que é o Dia Nacional da Inclusão, que é o Setembro Verde, ele se comemora o Dia da Árvore também e da natureza, que é a preservação. Por que árvore? Porque quiseram comparar essa questão toda.
Porque quando a gente preserva a natureza, preserva as árvores, a gente está contribuindo para o planeta de uma certa forma. E a árvore, ela dá frutos, ela traz sombras, ela traz paz para a gente, e é muito importante. É o que o Setembro Verde quer representar, na verdade, essa calmaria, essa tranquilidade, que as pessoas que estão para serem incluídas na sociedade também, como todo mundo, que elas também podem crescer de uma certa forma, elas podem evoluir como qualquer outra pessoa também. Esse é o intuito do Setembro Verde. Vamos lá. O Setembro Verde, na verdade, ele teve uma contribuição maior em 2005, onde ganhou muita força, na verdade, que foi constitucionalizado, na verdade, adentrado nas leis, pela organização dos PCDs, que lutam pela causa também, pela inclusão. Eles aproveitaram a cor verde, aproveitaram o movimento, aproveitaram o ano de 2005 para poder trabalhar essa questão também. O que seria a inclusão? Quando a gente fala em inclusão, a gente está falando de eu dar o direito da pessoa ser quem ela é, eu dou o direito para a pessoa viver, eu dou o direito para a pessoa respirar, eu dou o direito para a pessoa trabalhar, eu dou o direito para a pessoa ter uma família, eu dou um direito para ela ser quem ela quiser, falar o que ela quiser, estudar onde ela quiser. E a inclusão, o bacana da inclusão, que se resume em 2 tópicos, na verdade. Usando o ditado popular, as pessoas falam assim, mas as pessoas que são cadeirantes, que têm alguma patologia, na verdade, elas são um problema para a sociedade. É muito usada essa questão. Gente, quando a gente entende que o problema de enxergar dessa forma somos nós mesmos, o problema está na gente em achar que aquela pessoa, por não fazer aquilo que a gente faz da mesma forma, está errado, ou que ela é um peso para a gente. O problema está na gente quando muitas pessoas pegam o ônibus e essas pessoas recebem um cadeirante e, de repente, aquele sistema, eu não sei o nome do ônibus, ele trava como se fosse um elevadorzinho. Um elevador, ali, né? E trava. As pessoas ficam impacientes. Nossa, eu vou chegar atrasado no trabalho. Primeiro, a pessoa não se organizou. Tem trânsito na cidade. Sim. Existem muitas barreiras também. E o problema está também em você achar que aquela pessoa não deve estar em qualquer ambiente, numa festa, numa formatura, tirar aquele erro, nossa, mas você está aqui, achar que ela não pode estar incluída naquele ambiente, naquele momento. O pessoal não está preparado para acolher, né, Kelton? Porque se a pessoa está reclamando, vai lá, desce do ônibus, ajuda a pegar, cada um pega de um lado e acontece mais rápido a solução, né? E, na verdade, a pessoa ela tem que estar onde ela quiser estar. Exatamente. Então, o espaço, eu sempre falo, ela é gente como a gente. Então, ela tem que estar onde ela quer estar, onde ela quer participar. E nós precisamos ter esse olhar, né? Abrir esse olhar. E como o Kelton falou muito bem, né, sobre o Setembro Verde, não tem nem o que eu falar, né? Porque ele falou tão bem. E assim, a gente mudar mesmo o nosso olhar, mudar a nossa forma de pensar, não achar que essas pessoas viessem de uma outra terra. Não, eles são daqui, eles são gente como a gente. Então, eles precisam participar das coisas que nós também participamos, que nós fazemos também. E eles têm muito a contribuir com a sociedade. Da mesma maneira que eu tenho, que a Fer tem, que o Hiroshi tem, que o Kelton tem, eu tenho a oportunidade de estar trabalhando, né, com essas pessoas, e eu vejo assim e falo, uau, é sensacional aquele carinho, o que eles passam para a gente, sabe? E a gente, assim, tendo um olhar mais humanizado com essas pessoas, em vez de nós ensinarmos para elas, elas que nos ensinam. Aproveitando aqui o gancho, né, que a Mariana começou a dizer, eu queria apresentá-la, né, que é a Mariana Souza, ela é enfermeira do Instituto de Integração e Desenvolvimento na Inclusão de Crianças Atípicas em Unidade Escolar. Então, ela vai estar contando aqui um pouquinho do trabalho dela, como é que é a inclusão nas escolas, né, como é que é o acolhimento dessas crianças. As mães, por muitas vezes, não querem levar as crianças, né? Porque falam, nossa, eu vou levar meu filho, vai dar trabalho, às vezes não consegue nem lidar em casa, mas é muito importante, né, a inclusão, para que você coloque o seu filho, né, para poder já estar tendo convivência desde pequenininho na escola, para aprender ali o cantinho dele também, e o espaço também que ele precisa ter na sociedade. É muito importante. Então, isso que a Fer falou é totalmente verdade. Assim, no sentido, por exemplo, eu trabalho no Instituto Letras Iguais
é fazer a inclusão dessas crianças na unidade escolar. E o que essas crianças fazem na escola? Ela faz todas as atividades igual qualquer outra criança pode fazer. Só que de uma forma assim, adaptada para ela, adaptada para a deficiência dela ali no momento. Então, a gente tem os nossos profissionais de apoio, que são os PA. Esses profissionais de apoio, eles dão suporte para essa criança, eles ajudam essa criança na parte da higienização, ajuda essa criança na alimentação, se houver essa necessidade, né, que nós chamamos essas crianças de atípicas, crianças que têm alguma deficiência, que têm alguma necessidade, né, tanto intelectual quanto física, alguma criança que é cadeirante, então ali ajuda na locomoção, tudo isso dentro da unidade escolar. Ali o professor regente de sala passa uma atividade, essa criança tem essa dificuldade de estar executando essa atividade, o profissional de apoio vai lá e ajuda essa criança. Então, ali dentro da unidade escolar, ela consegue se desenvolver, consegue interagir com outras crianças, porque, às vezes, eu via antes assim que as crianças atípicas tinham que andar só com crianças atípicas. Não, ela tem que estar com todas as crianças. E nas visitas das escolas, quando eu passo, eu vejo como essas crianças acolhem eles. Então, eles participam. Então, às vezes, tem um evento na escola e todas as crianças atípicas elas participam. Mesmo mas tem alguma criança que é atípica que é cadeirante, mas elas participam dentro da, como eu posso dizer, mesmo dentro da dificuldade dela ali, então faz uma adaptação para essa criança poder estar atuando ali. E, às vezes, quando, por exemplo, essa criança vai, por exemplo, para a unidade escolar, às vezes ela não está muito legal, que às vezes acontece, né? Essa criança ela vem se desorganizar, ali está esse profissional de apoio ali também, para dar todo o suporte para ela, para tentar ali acalmar ela, conversar com ela. A gente vê casos de crianças que têm autismo, tanto nas escolas tem do nível 1, nível 2, nível 3. A gente vê essas crianças, como elas participam, como elas fazem a atividade, como é diferente quando tem esse profissional de apoio dentro das unidades escolares, sabe? E isso faz todo o diferencial na vida da criança. Muito legal. Eu, pensando assim, né, quando eu não sei como é ter o profissional de apoio ali, mas já o fato de ter o fato de como a educação ela é aplicada igual para todo mundo, né, já não faz com que seja tão incluso assim. Então, o fato de ter alguém, um PCD ali, precisa ter uma atenção maior. Então, pelo menos na minha realidade, era um professor lá para 30 crianças, sei lá. Né? E aí, às vezes, ter um profissional ali de apoio, ele só fica com essa criança ou ele dá o apoio para todo o resto da turma? Não. O profissional de apoio, ele é exclusivo para essa criança. O que pode acontecer? Dentro de uma sala de aula, pode ter 3 estudantes atípicos. Assim, a parte gestora, né, da unidade vai ver. Se não for um nível tão grave, o que acontece? Esse profissional de apoio pode dar assistência para esses 3 estudantes. Por quê? Porque só para eles e não para as crianças típicas? Porque as crianças típicas, elas já têm a sua autonomia, então ela consegue fazer as coisas com mais tranquilidade, diferente das crianças atípicas, que elas já têm essa dificuldade. Então, ela já tem essa dificuldade, às vezes já fica ali com medo até de executar. E aí ela não tem esse apoio. Quando o apoio está ali, estimula, olha, vamos lá fazer, olha, vamos... tem jogos, né, que às vezes a criança não quer fazer a atividade que o professor regente de sala passa, aí tem o professor do AE, que é professora especializada para criança com deficiente. Então, ela passa uma outra atividade ali para ele, para tentar o quê? Ajudar essa criança na alfabetização dessa criança. Então, tem tudo um contexto. E, assim, as crianças
típicas, elas super entendem. Às vezes, quando a gente passa essa visita, é super tranquilos. Às vezes, a atípica, às vezes, quando vai comer, eles não querem que o profissional de apoio senta ali do lado deles. Aí ele fica meio com vergonha, e a gente fala assim, não, ele não quer, ele quer ficar sozinha lá com o amiguinho. Assim, então, a gente deixa, fica de longe, só observando, para também dar a privacidade deles, para não ficar muito em cima deles. E aí, às vezes, quando eles já estão mais agitados, um pouco mais desorganizados, aí já precisa dar uma redobrada na atenção. Mas, assim, a convivência no âmbito escolar dessas crianças atípicas é maravilhoso. Eu vi cenas e eu falei, meu Deus, aonde que estavam essas crianças? Porque na minha época, né? Não faz tanto tempo, tá, gente? Alguns aninhos atrás. Alguns anos atrás. Na minha época, nós não víamos. E, assim, na nossa época, tirava a chacota mesmo, se tinha alguma criança que mancava, né, zoava. E essas crianças era difícil frequentar. Então, até eu costumava falar, até usava um termo, que essas crianças pareciam que viviam no calabouço, porque elas não participavam da sociedade. E hoje eu vejo quanto é importante essas crianças estar participando assim, da sociedade. Quando você vai no cinema, você encontra uma criança ali atípica. Quando você vai no supermercado, antigamente as mães ficavam um pouco mais constrangidas. Hoje, em vista de antes, é um pouco melhor. As mães já ficam um pouco mais à vontade. Mas antes, não vou levar meu filho para o aniversário, porque vai incomodar. Então, ele vai gritar, ele vai fazer alguma coisa e não vai ser legal. Então, hoje a gente consegue ver que já mudou um pouquinho, né? Sim, ainda bem que está tendo muita conscientização também, né? Hoje em dia tem aqueles cordãozinhos, né, que a pessoa coloca, que é para a pessoa já saber se estiver acontecendo alguma coisa, que ali é porque é uma criança atípica, né, para a pessoa ter paciência e tudo mais. Não vê que aquela criança é uma criança não é que está fazendo birra, né? Não é que é mal educada. Antigamente se falava, né? Nossa, o pai não está vendo, essa criança é uma criança mal educada, uma criança birrenta. Não, tudo tem um contexto por trás daquela situação que a criança se desorganizou naquele ambiente. Então, isso, como o Kelto falou, do Setembro Verde, a importância da conscientização mesmo da sociedade, porque nós precisamos, né, desenvolver esse lado que o diferente, a gente não pode rejeitar o diferente. Será que, assim, para nós ele é diferente? Será que é ele mesmo que está sendo diferente ou somos nós que estamos sendo? Então, a gente tem que rever, temos que repensar em algumas atitudes que nós temos tomado, né? Voltando ali no âmbito escolar, como funciona? Uma criança, um supervisor, alguém para cuidar, ou consegue cuidar de dois? Como que é? Não, assim, como funciona? Nas escolas, tem as crianças que são laudadas. Essas crianças, elas já vêm com laudo, por exemplo, assim, eu sou enfermeira, né, do Instituto, eu não tenho acesso a esse laudo, tá? E nem os profissionais de apoio. Quem tem acesso a esse laudo é a equipe gestora da escola, e a SEC, que é a Secretaria de Educação. E é a parte dessa equipe gestora que vai avaliar a necessidade. Porque, às vezes, nós temos aluno que é laudado e não precisa do profissional de apoio. Porque ele consegue executar algumas atividades sozinhos. Então, a parte da equipe gestora não vai direcionar ali uma PA para ficar com esse aluno. Né, vai deixar ele mais tranquilo. E, de outro lado, não. Tem aquele que, às vezes, não está com o laudo ainda, mas está em investigação, mas ele precisa de uma atenção maior. Então, ele fica. E tem caso que o profissional de apoio pode ficar até com 3 crianças atípicas. Porém, vai ser mesclado, porque não tem como você deixar uma criança atípica com o profissional de apoio, sendo assim, por exemplo, um cadeirante, uma criança autista do nível 3, do nível 2. Não vai dar certo, né? Porque isso daí é uma questão de gestão. Então, a profissional de apoio que está lá com 3 autistas, que é do nível 1, tranquilo. Então, ela consegue gerir, ter a gestão dessas crianças. Aí tem agora profissionais de apoio, às vezes fica com uma criança só. Por quê? Porque ela tem autismo do nível 3. Então, precisa de uma atenção maior, precisa estar muito perto, precisa ajudar mesmo. Então, aí depende de caso a caso. Aí, por exemplo, o meu caso como enfermeira, dentro dessas crianças atípicas, nós temos também crianças que vão à escola com dispositivo. Eu achei assim sensacional, assim, né? Porque eu sempre trabalhei no âmbito hospitalar, não na educação como enfermeira. E para mim também está sendo novidade. Então, assim, cada dia que passa eu fico maravilhada, eu, assim, me apaixono pelas crianças atípicas. E aí elas têm alguns dispositivos, por exemplo, tem umas que é sonda, outro é bolsa de colostomia. Então, precisa fazer a manipulação
desse dispositivo, aí o profissional de apoio não pode. Então, eu, como enfermeira, eu vou até a unidade e faço a troca. Faço a troca da bolsa de colostomia. Se houver necessidade de passar sonda vesical de alívio, eu passo. Se precisar fazer aspiração, eu também faço. Então, esses procedimentos invasivos, o profissional de apoio não pode estar realizando. Então, ele tem até um limite também. Porém, essa criança, ela usa fralda. O profissional de apoio pode estar trocando essa fralda? Pode, não tem problema. Mas sempre por meninas e sempre de duas. Então, sempre duas levam essa criança até o banheiro, né? As escolas hoje municipais, elas estão se adaptando. Assim, a gente passa as visitas para ver como é que é. Eles se adaptaram, é muito legal. Eu falo assim, meu Deus, apaixonado por escola. Não tenho nem idade mais e nem meus filhos, são tudo grande. Mas ele tem algumas adaptações para poder fazer essa troca, lugar para eles lavar a mão, para ter o descarte da fralda. É bem legal. Aí elas fazem esse trabalho. Olha que legal, eu não sabia. Então, as crianças estão fazendo algum tratamento de saúde em casa, né? Sim. Às vezes está com algum dispositivo, a mãe fala, eu não vou levar para a escola. Então, a escola ela tem esse preparar, né, de pessoas capacitadas para estar ali trocando o dispositivo quando precisar. Então, a criança não precisa ficar só dentro de casa ali de repouso, ela pode continuar a vidinha dela ali normalmente, né? Com o apoio da escola. Nossa, muito bacana, não sabia. Legal. Porque para a criança também é importante estar ali, que ela vai brincar, ela vai socializar e acaba passando por esse problema, né, por uma maneira mais leve para a criança, né? Tá incluída na sociedade, incluída na vidinha dela normalmente. Por mais que seja difícil, né, esse passar assim por esse tratamento, mas estando na escola, né, continuando com a vidinha dela, tenho certeza que é muito positivo. E até nas visitas que às vezes eu passo, aí eu vejo na hora do intervalo a interação deles, mesmo daquela criança que tem a deficiência intelectual ali, a agitação que ela fica de feliz, os olhos dela brilham quando ela vê o coleguinha correndo. Então, é diferente dessa criança atípica, tá dentro de casa sozinha, a mãe sobrecarregada dentro de casa com essa criança, às vezes não consegue dar aquele tempo, né, aquela atenção, né, para ela ali, porque ela precisa fazer os afazeres, até mesmo a parte de alimentação. Sim, trabalhar também, né? Os pais trabalham. E lá na escola, a gente percebe que é um momento deles mesmo, né? Que eu falo assim, gente, as crianças, se eu soubesse que escola assim, eu tinha aproveitado muito mais, porque eles aproveitam mesmo de cadeira de roda, os colegas vão lá, ajudam, às vezes acontece alguma coisa, oferece ali, sabe, o lanchinho. Então, eu falo assim, nossa, como que é importante das crianças estar vindo, porque se fosse em outra época, em outras situações, não, tá com sonda, não vou para a escola, eu tenho que ficar porque eu tenho que vergonha. E não, e hoje vou lá acompanhar, né, vou fazer a passagem da sonda, a criança ela mesma vai lá buscar o material, tia, tá aqui o material, vamos. Aí, tia, a enfermeira chegou, já chama, então eles mesmos interagem, falei, daqui a pouco eles vão até me chamar pelo nome já. Eles mesmos interagem, então quer dizer assim, essas crianças estando no âmbito escolar, para as crianças, né, que estão chegando, que estão assim, não vai ver que é uma criança diferente, é uma criança normal. Então, eu já vejo até na unidade escolar mesmo, que não é mais algo diferente quando as crianças olhavam. Antigamente, se chegasse alguma criança na escola, não sei se sou eu que tinha essa percepção, a gente já olhava com um olhar meio estranho, já ficava meio com medo, não sei se eu chego perto, e hoje não. Hoje eu já percebo que as crianças já ficam mais próximas, elas já conversam, têm amigos, é bem interessante. Fernanda, com tudo aquilo que a gente está conversando, eu lembrei de uma situação, na verdade. Eu tenho uma amiga, ela tem um filho chamado Cauê, ela permitiu eu falar aqui no programa. Ele tem ostogênese imperfeita, são os ossos de vidro. Já se quebraram mais de 200 vezes. Ele sente muita dor, do nada quebra. Qualquer coisa que ele faz assim acaba quebrando. Teve um relato, eu estava em casa e ela me ligou, somos muitos amigos. Ele me chama até de sobrinho, de tio, na verdade, eu chamei de sobrinho e tal. E teve uma noite que ela pediu socorro, amigo, me ajuda. Eu tinha carro ainda, né? Aí eu falei, o que aconteceu? Você consegue me pegar em tal lugar? Depois eu fui entender. Falei assim, amigo, eu estou chamando Uber, ninguém vem. Porque quando eu chamo Uber, eu tenho que falar que meu filho é cadeirante. Sim. Aí eu levei ela até a casa dela, enfim. Aí nesse episódio, ele estava com muita dor também. E o Cauê estava com medo que tirasse ele do carro, porque estava com muita dor, estava com medo de quebrar alguma coisa novamente.
E teve algo que o Cauê me falou, que eu pude refletir bastante, e falei, não, eu tenho que agradecer mais a vida por poder andar, falar, fazer as coisas. Teve algo que ele falou, mãe, por que Deus permitiu eu ser assim? Eu estou sendo um peso para a senhora, eu sei que eu estou sendo um peso. Isso marcou bastante. E o que marcou mais também foi a ação dela. Ela não chorou. Deu vontade de chorar, deu vontade de falar muita coisa, assim, expressar o sentimento. Só que ela é mãe, ela tinha que passar segurança para ele, ela tinha que passar amor. E a gente conversando, eu falei, amiga, como você é forte. Ela é empresária, trabalha bastante, tem uma vida bem agitada assim, e ela criou uma pequena ONG que ela mesma representa, que ela ajuda crianças que legal. Que precisam de ajuda. Vamos num bairro que estão precisando de roupa, de alimento, alguma coisa. Ela faz acontecer, ela busca patrocínio, e assim, tudo que ela faz é baseado no Cauê. E tudo da minha vida também é baseado no Cauê. E tem uma questão que ela me falou, amigo, para eu chamar Uber, eu tenho dificuldade. Se a corrida é R$5, eu tenho que falar para o motorista que eu vou pagar 50, porque senão ninguém vai. E ela tem dificuldade em questão a chamar Uber. E, infelizmente, eu estava pesquisando sobre o Instituto Letras Iguais, eu acho muito interessante a forma como estão incluindo as pessoas, preparando profissionais, dando mais qualidade de vida em questão a ensinamento, para passar para o colega, passar para quem estão ajudando. E eu percebo o quanto é difícil. Em questão a crianças atípicas, muitas das vezes, ou pais que têm crianças que são cadeirantes, que tem algo assim que para muita gente é diferente. Não, eles são iguais a gente em ambos aspectos. Claro, cada um tem uma vivência, tem uma vida, mas eles também estão respirando, estão lá para acrescentar na vida. E assim, tem uma questão que eu fico pensando bastante. Muitas das vezes a pessoa admira, nossa, você tem um filho que é cadeirante, você é guerreiro, você é forte, mas ninguém vai ajudar, são poucas pessoas que vão ajudar. E as pessoas esquecem de perguntar para ela, como você está? Você precisa de ajuda? Terapia, alguma coisa? Isso é fundamental, a gente focar também no pai, na mãe. Muitas das vezes, os pais, as mães não conseguem lidar sozinhos com a situação referente a isso. Então, o que eu aconselho é buscar ajuda psicológica, buscar uma equipe que vai ter aquele preparo psicológico, vai adentrar, vai te ajudar, e também se apoiar em pequenos grupos que tem com os pais, pessoas que montam como se fosse evangelho num lar, assim, pessoas se reúnem, na verdade, para falar, desabafar aquela situação e acaba ajudando, que a gente possa olhar de fato, de forma profunda, para essas situações. E muitas das vezes as pessoas veem alguém e ficam reparando o jeito dela, não tem uma mão, e fica julgando, a pessoa se sente constrangida. Você não está ajudando aquela pessoa, você está colocando medo nela, insegurança nela. E quando a gente imagina aquela questão assim, eu estou grávida, enfim, meu filho vai ser perfeito. Os pais pensam nisso, perfeito. A criança típica também é perfeita. Só que tem um porém, eu vou buscar aprimorar essa perfeição. Eu tenho que buscar aprimorar a perfeição da Fernanda, eu tenho que buscar aprimorar a perfeição do Hiroshi, eu tenho que buscar aperfeiçoar a perfeição da Mariana, do Kelton. Como que eu posso fazer isso? Entendendo que cada um é diferente, dando espaço para ela na vida, de ser também quem elas são. Isso que o Kelton falou é muito sério, né? Essa parte de nós termos um olhar humanizado, né? Que a gente precisa tanto ter esse olhar humanizado, tanto para a criança que é atípica, quanto para os pais mesmo, né? Porque, assim, eu estava vendo uns estudos, quando se tem uma criança atípica no lar, quando é casal, podemos dizer assim que 70% se separam. Então, isso é um índice muito grande, isso é muito grave, porque às vezes o pai ali não consegue lidar com aquela situação, até mesmo aquilo que o Kelton falou, pela vergonha. Não, meu filho cadeirante, meu filho com autismo. Então, isso também cria uma barreira à sobrecarga da mulher também, porque a mulher em si ela já tem uma sobrecarga ali, a responsabilidade da casa, a responsabilidade de gerir aquele lar, tudo. Às vezes, a maioria delas trabalham fora e, de repente, se vê com uma criança atípica e o marido não tem aquele apoio. Então, a gente vê isso, assim, é algo que precisa ser muito falado, é algo que tem que ser trabalhado muito ainda. A gente vê, pelo menos aqui no Brasil, aqui em São José, a gente fala bastante, né, sobre das crianças atípicas. O índice cada vez mais aumentar,
que está tendo um índice muito grande de crianças atípicas, e nós precisamos estar preparados, preparar um ambiente para poder estar recebendo essas crianças, para poder estar recebendo esses pais, recebendo essas mães. Porque elas também, às vezes, assim, na maioria que eu, não do meu trabalho, porque no meu trabalho a gente não tem contato com os pais, tá? No trabalho os pais nem sabem, os pais sabem que tem enfermeiro, que tem ali, mas nós não temos esse contato. O nosso contato é diretamente com as crianças na unidade escolar. Fora a gente não pode ter esse contato. Então, mas a gente vê essa necessidade mesmo dos pais ali buscar uma ajuda emocional. Ah, não preciso. Não, precisa. Todos nós precisamos, né? Tanto eu quanto da área, quanto a Fernanda, o Hiroshi, quanto o Kelto, tanto aqueles que estão nos assistindo, a gente precisa, porque nós cuidamos do nosso corpo, né? A gente cuida quando precisa ir para o ginecologista, quando a gente precisa ir para um cardio, a gente vai. E por que não para a parte psicológica também a gente precisa? Então, a gente precisa ter esse cuidado. E a questão, assim, que o Kelto falou, a questão do Uber, gente, é triste, né, de ouvir falar muito isso. Triste. É muito triste. Aí tá vendo como é que uma coisa ela puxa a outra, quando a mãe, às vezes, ela se priva de levar a criança para poder ir para um lazer, até mesmo levar para um médico, não poder, porque às vezes não tem um carro. Aí tem que chamar um Uber, aí o Uber é 50, 100 reais. Quem que às vezes tem? Às vezes nós não temos. Às vezes naquela emergência aquela mãe precisa estar levando e não tem. E é onde precisa, como o Kelto falou, dessa rede de apoio mesmo. Mãe é nós mãe, sempre, né? Sempre estar oferecendo ajuda ali, sempre ficar um pouco com essa criança para essa mãe poder sair. Olha, mãe, vai lá para um salão, né? Vai lá fazer o seu cabelo. Vai fazer errado? Claro que não, porque ela precisa estar bem. Precisa ter o momento dela, né? É Exato. Mãe, é esposa, é Exato. filha, é tudo. E ela precisa estar bem para poder Sim. cuidar, porque não tem como você cuidar do outro se você também não está bem, né? Então, E a criança tem o direito também de viver em sociedade, de estar participando, né, dos órgãos, das instituições públicas ali, e é um dever, né, nosso como cidadão acolher essas pessoas. Aqui o que muito falta mesmo é a informação, né? A informação é precária, não tem, as pessoas não querem falar sobre isso. Eu escrevi um livro de inclusão social que me marcou muito, que na pandemia a gente ficou muito, né, em casa com as crianças, com a família, e aconteceu uma coisa muito interessante com a minha filha. Ela veio me perguntar, né? Eu sempre gosto de mostrar alguns vídeos de criança falando, e eu tinha mostrado um vídeo de uma moça já adolescente falando de coisas bem inteligentes assim, e mostrei para minha filha. Ela falou: "Nossa, mãe, quando que ela vai melhorar?" Né? E aquilo me marcou profundamente, que eu falei assim: "Não, filha, é que a maneira de expressar dela é desse jeito. Ela já nasceu assim. Tem pessoas que nascem com algumas especialidades, mas a gente vai aprendendo, né, a entender como a pessoa ela vive, ela se expressa, né?" E aí eu falei: "Nossa, não tem informação, né? A minha filha achava que todo mundo nascia do mesmo jeito e tudo, e não tem essas particularidades, né? Essas dificuldades que as mães também têm, né?" E eu falei para minha filha: "Filha, isso é normal. Tem pessoas que nascem, às vezes, né, não tem uma perna, aprende a andar com uma só e coloca, né, aquela prótese. Então, assim, tem várias situações, mas as crianças, né, as pessoas, elas não estão preparadas." E até no meu livro, né, a Cindy, eu fiz questão de fazer ela bem bonitinha e toda arrumadinha, bem assim, descontraída, e ela era mais assim, inteligente, né, do meu livro. Então depois eu vou até passar para você, que é bem legal. Legal. E o objetivo do livro é assim, para falar para as crianças que não importa, né, as dificuldades, as diferenças, que isso não impede que possamos brincar juntos, né? Então é bem legal, né, a gente está passando adiante as informações para que a gente mude essa mentalidade, né? Porque às vezes um cadeirante, uma pessoa com algumas especialidades ali, ele é até mais forte que a gente. Verdade, sim. Eu conheci São uma muito pessoa inteligentes. que trabalhava todos os dias, acordava de manhã e não tinha mobilidade nas pernas. Então ele ia, acordava, trabalhava ali na prefeitura, ia, pegava a bengala dele, ia todo feliz trabalhando. Não faltava um dia de trabalho, né? E às vezes a gente, por muito menos, uma dorzinha de cabeça, já não vai trabalhar, não vou trabalhar. Então, assim, as pessoas, elas pegam, assim, com as dificuldades, uma força sobrenatural, né? Porque eu quero viver e vamos lá e vamos, né, ressignificar tudo isso. E isso nos traz uma reflexão, né, muito importante, né? Que nem o Kelto falou: "Nossa, eu estou aqui, né, levando o rapazinho ali com o problema do vidro, né, dos ossos de vidro, mas graças a Deus eu estou com saúde aqui, estou podendo dirigir, levar e somar de alguma forma aqui no planeta, na vidinha dele, e também dando o seu legado, né, Kelto? Por que a gente não pode dar o nosso melhor aqui, né, em vez de julgar, criticar,
Se cada um fizer um pouquinho, né, gente? Porque às vezes a gente fala tudo, nossa, os governantes, não sei, ninguém ajuda, mas será que a gente ajuda? Exato. Primeiro tem que começar de nós, né? Porque às vezes nós fala que é do governantes, presidente, prefeito, tá, mas e nós? Nós estamos fazendo a nossa parte? Às vezes nós deixamos de fazer a nossa parte, mas sempre apontando para o outro. Mas se a Fernanda, por que a Fernanda não fez? Tá bom, Mariana, mas você fez? Não, então por que você falar? E aí eu vejo que nós reclamamos muitos e agradecemos menos. Então nós precisamos aprender a ser mais gratos a Deus, levar essa gratidão, levar fé mais do que a gente reclamar. Porque o que nós fazemos hoje? Focamos mais nas dificuldades, mais nos medos, mas não nas coisas boas. Por exemplo, mas é cadeirante, mas o que o cadeirante ele contribui para tanta coisas? Hoje a gente vê, né, que os PCDs que tem, que eles trabalham, gente, isso é uma vitória muito grande. Mas não, que bom, tem que trabalhar sim. Eles precisam ter esse convívio de trabalho, de eles poder participar, de estar indo na escola. Quando a gente vê cadeirante se formando nas universidades, gente, isso é maravilhoso. O porquê não eles não estão ali? Porque a gente vê algumas limitações. Eu lembro que, na minha época, para você ser QI, não sei se vocês também, gente, me ajuda aí, para eu não ficar feio na foto. Não é do meu tempo, não sei. Não sei, não. Que o QI você teria que ser bom de português e de matemática, você era o top. O QI era isso. Só que hoje a gente vê que o QI não é isso. O QI, por exemplo, eu não sou boa em português, mas eu sou boa em ciências. Ele não é bom em matemática, mas ele é bom em artes. Ele é bom em jogar futebol. Então, cada um vai ter o seu QI naquilo que você tem de melhor. Na sua especialidade, na sua especialidade. E aí, às vezes, a pessoa ela se fecha a uma coisa. Eu falei assim, meu Deus, se fosse para matemática, gente, eu não estaria nem formada na faculdade. Mas eu vi que teve uma parte da minha vida que eu sempre fui apaixonada por pessoas. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer para contribuir, para ajudar? Porque português é difícil, matemática, então, nem se fala. Mas aí tem uma forma do quê? Do amor, de gostar, de poder ajudar o próximo. Posso fazer muita coisa? Não. Mas com pouco conhecimento que eu tenho, de eu ali levar o amor, levar o conhecimento, ajudar essas pessoas, já faz diferença. Até vou falar uma coisa que eu escutei, isso eu levo para a vida. Um dia teve um professor que ele falou que... É uma metáfora, né? Que estava caminhando na beira da praia, e aí tinha um cara jogando as estrelas para o mar, jogando assim. Aí tinha um cara que falou assim, por que você está fazendo isso? Você não vai conseguir jogar todas essas estrelas que estão aqui fora, jogar para dentro do mar, elas vão morrer. Ele falou, realmente, eu não vou conseguir. Porém, para essas daqui que eu estou devolvendo para o mar, vai fazer diferença. Então, realmente, isso eu levei para a minha vida, que realmente, eu não vou conseguir mudar o mundo. Eu não vou conseguir transformar todas as pessoas, eu não vou conseguir ajudar todo mundo. Mas, pelo menos, aquelas pessoas que eu consegui tocar, eu consiga mudar a vida delas. Eu consiga fazer algo diferente na vida daquela pessoa. Eu vou conseguir resolver a vida de todas as crianças atípicas, de todas as crianças com deficiência? Não vou conseguir. Mas, pelo menos, aquelas que eu tocar, eu levar amor, eu fazer um trabalho dentro da minha condição que eu tenho com excelência para essa criança, vai fazer a diferença para a vida dessa criança, vai fazer a diferença para a vida daquela família, porque a partir do momento que eu trato essa criança bem, a partir do momento que eu trago para ela dignidade novamente, ela leva isso para casa. Imagina aquela criança que saiu toda agitada de casa, brava, e volta feliz. Então, algo aconteceu diferente na escola. E a criança, no outro dia, com certeza, ela vai fazer de alguma forma, avisar que quer ir para a escola. Por que quer voltar? Porque lá foi bem tratada. Então, ela vê que aquele lugar é bom para ela. Então, nós temos que pensar dessa forma. Não pensar, eu não vou conseguir resolver o problema do mundo. Não vamos mesmo. Mas, pelo menos, no local que nós estivermos, dentro da nossa condição que nós temos, nós fazemos o melhor, nunca o pior. Trazendo esse conceito do Setembro Verde, essa questão da inclusão, né? A nomenclatura ela tem evoluído muito em relação aos nomes que eram dados, né? Então, sim, por exemplo, era aleijado, depois era deficiente, depois portador de deficiência, aí virou PCD, para quem não sabe, é pessoa com deficiência.
E aí vocês trouxeram esse termo de criança atípica. Atípica, Existe alguma diferença entre esses dois termos ou agora é um novo termo que está sendo utilizado? Está sendo usado agora. Porque tanto fisicamente quanto intelectualmente. Exatamente, porque o que acontece? Antes, para você, criança que tem deficiência e não deficiente, dá uma impressão que você já está excluindo aquela criança. E quando você fala aquela criança atípica, aquela criança atípica e atípica e típica, né? Então a criança atípica é aquela criança que não tem nenhuma comorbidade, aquela criança que não tem nenhuma deficiência. E atípica ali você já não vai falar que a criança não é deficiente. Então isso é um nome, né, podemos dizer que é mais enfeitado para poder diferenciar um pouco. E a nomenclatura vai mudando conforme o entendimento das pessoas conforme o tempo. Esse é o meu livro, ó, que eu queria mostrar para vocês, os Super Amiguinhos. Até que enfim. Vou apresentar para vocês. Ele foi criado na pandemia, né? Eu fiz lá o lançamento do livro. Tive ajuda. Tive ajuda aí das empresas que me ajudaram, que tá ali os contribuidores ali. Então é um projeto bem bacana que eu vou estar tocando aí à frente, que no futuro eu quero que ele vire um desenho animado para que tenha mais informações para as crianças de inclusão social. É isso aí, cada um fazendo a sua parte, tenho certeza que o mundo vai mudar. E a gente vai ter um mundo aí com mais amor, mais carinho, mais acolhimento para as pessoas. Sim. Muito bom. Tem uma questão, acho que eu tenho percebido agora na cidade, né, com os patinetes, que é uma coisa assim que eu percebi e me incomodou. Eu falei, cara, como é que será que as pessoas que precisam de uma mobilidade mais acessível fazem com isso? Porque às vezes esses patinetes estão literalmente atravessado na calçada, ou tem muito e não tem o espaço do pedestre, né? Eu falei, nossa, eu quase não ando a pé, ando de moto ou de carro, mas eu vejo. E aí eu fico pensando, cara, como é que deve ser? Se é um cadeirante ou se é um idoso, né? Às vezes não tem espaço para eles. Eu só percebi mais também, porque eu tenho uma filha agora, né? Então a gente anda com o carrinho. E aí vira e mexe, tem lugar que a gente não consegue andar na calçada. Ou pelos buracos ali, e aí a gente acaba indo para a rua. Sim. E aí você fica tenso, né? Com o carro passando, você fala, meu Deus do céu. Então existe essa complicação também aí, né? Que tem acontecido. Então, eu já pensei sobre isso também. Tem tanta coisa na cidade, bicicleta, patins, enfim... Só que não estão preocupados com o cadeirante, quem realmente precisa. Igual, a rua tem muito buraco. Eu estava até assistindo um vídeo semana passada de moradores aqui que são cadeirantes, enfim. Falo, até para eu ir na prefeitura, eu não consigo, é cheio de buraco. Investem em tanta coisa, esquece das pessoas que realmente precisam e acabam excluindo, infelizmente, uma cidade tecnológica. Sim, a população precisa colocar a boca no trombone, tem que ir lá cobrar dos governantes. Verdade. Porque eles vêm para nos ouvir, mas poucas pessoas vão, viu, gente? Eu sempre estou ali quero entender o que está acontecendo, a gente dá o nosso voto, mas precisa de mais. Tem que ter mais pessoas falando o que precisa no seu bairro. Quando o prefeito for ali te ouvir, né, os moradores do bairro, vai lá e dá a sua opinião. Porque quanto mais informações eles tiverem, mais ali trabalhos vão fazer para que a gente tenha aí uma cidade mais bonita. Então, nós temos que fazer a nossa parte também. Tem, sim, esse problema de buraco, eu tenho percebido também, mas a gente tem que cobrar. Então, o que acontece? Igual você está falando, precisa da participação. A gente sai de um Todo tema, mundo, vai gente. para o outro, né, gente? E Olha, você vê como que mas tem a ver, uma coisa gente. bem grande, assim. E, assim, a população, ela precisa participar, porque, às vezes, até mesmo dessa parte de eventos, da parte de criança típica, às vezes a população não participa. E aí elas não sabem o que está acontecendo. Então, às vezes, assim, é mais fácil eu chegar, eu cobrar, dizer reclamar que e não cobrar. tem, que a cidade não tem, a cidade não faz, não acontece, mas de eu ir lá, poder participar quando tem reunião, quando Verdade. tem aquela parte de reclame aqui, olha, como é que fala mesmo? Buscar informações também, né? Para poder ir lá, para poder falar. E aí, às vezes, eu vejo a questão do patinete. É um trabalho de formiguinha. Então, eu acho assim, foi uma coisa boa assim, que veio para a nossa cidade. Assim. Mas aí é uma parte de conscientização também das pessoas. Você viu que é um contexto? São várias pessoas, então não é só de uma responsabilidade, são de todas. É da sociedade. Eu vou ter um cuidado na hora de eu estar utilizando o patinete e eu colocar num lugar que eu sei que não vai atrapalhar o pedestre, e até, quem que sabe, eles lançarem esse patinete, pode ter uma visão, até nós podemos dar a ideia para o prefeito ou para alguém para poder fazer um patinete exclusivo para
essas crianças atípicas. Então, eu acho que é um trabalho... começo aí é o começo. Tem então, bastante coisa para arrumar, né? Tem muita coisa para arrumar, tem muita coisa para fazer. Eu acho que eu vejo assim, até o que o Elton falou, vezes já vi de participar, por exemplo, a gente tinha uma dificuldade mesmo que a minha filha, só para vocês poderem entender, minha filha estuda em uma escola. E aí, na escola, tinha muito, assim, na parte da sinalização, aí não tinha, parte de cadeirante, não tinha. Então, eles montaram um grupo lá, fizeram e foram. Olha que bacana. Mostraram, levaram para o prefeito e tal. O prefeito não foi lá e realmente mudou. Santana, arrumaram a parte, por quê? Porque chegou essa informação até a prefeitura, chegou, não, eu estou aqui com o problema e está aqui. A gente tem que mostrar o problema, né, para poder ajudar. E eu achei bacana que a prefeitura foi lá e executou o trabalho, viu? Mas olha que legal, né? O grupo de escola se reuniu. Cara, tá difícil aqui. O que a gente pode fazer para ajudar? Isso que o que eu posso fazer para mudar? Acorda, Brasil! Vamos fazer um Brasil mais bonito pra gente. Depende de nós. Vamos lá, gente. Quero agradecer aqui a presença das pessoas, né? Olha que bacana. Karina Cunha, parabéns, Mariana, você vai muito longe. Larissa Lopes, minha querida amiga Larissa Lopes, ela também tem ajudado bastante aqui com os temas pro programa. Hoje ela não pôde estar, Larissa, um beijo para você, viu? Beijo. Marielle Fernanda Oliveira Franca. Uau, que massa. Obrigada pela participação, Marielle. Cristiane Carvalho também. Kelton, você é um ser humano magnífico. Aí, Kelton. Quem que mandou? A Cristiane Carvalho. Um beijo, viu, Cristiane? Obrigado pela sua participação. Daniele Carvalho. Daniela, lá do Rio de Janeiro. Um beijo, Daniela. Ó, do Rio. Aí, tamo chique, hein? Guilherme Moura, prima lindona. Ângela Maria dos Santos Cardoso também. Boa tarde. Obrigada, Ângela, pela sua participação. E assim, eu quero, né, agradecer, assim, abrir, né, essa oportunidade para a gente estar podendo falar um pouquinho do Instituto também, né, dessa porta das pessoas poder também estar conhecendo. Então, né, como a Fernanda, segue lá na página Instituto Letras Iguais para conhecer o nosso trabalho. Instituto melhor. Letras Iguais, é no Instagram? No Instagram, exatamente. @Instituto Instituto Letras Iguais, gente. Entra lá para poder estar participando também. O intuito do Instituto Letras Iguais é o quê? Qual é a missão? A missão dele é incluir essas crianças no âmbito escolar. Então, ele dá esse suporte para essas crianças dentro do âmbito escolar, com os nossos profissionais de apoio. Então, como eu já tinha dito, dali ajudar, auxiliar essa criança atípica dentro da unidade escolar. Então, ali ele dá o suporte, ajuda essas crianças. Muito legal, interessante. É isso aí, gente. Chegamos aqui ao nosso final. Olha só como é que passa muito rápido. Eu quero agradecer a sua presença. Imagina, se você quiser estar falando mais alguma coisa. Quero sim. Eu quero agradecer ao Hiroshi, que eu conheci agora, a Fernanda. Já me apaixonei por ela, né? Famosa, hein? Todo mundo conhece. E aí, no nome do Instituto, trouxe uma lembrancinha para vocês. Tá bom? Que então, linda. Assim, posso levantar aqui? Claro, fica à vontade. Entregar aqui pro Kelton, tá, Kelton? Obrigada. Fica em pé. Nunca receba sentado. Deus abençoe, viu? Entregar aqui pro Hiroshi. Obrigado. Vou entregar para você também. Aqui, tá? Obrigada. O dia da árvore, ó. Vamos tirar uma foto. Aê! A gente agradece. Deixa eu só fazer um pedido. Se vocês pudessem deixar uma mensagem para as pessoas aí, que seja ou não relacionado ao tema do Setembro Verde, qual a mensagem vocês deixariam para as pessoas? Eu deixo assim a mensagem de nós sermos mais gratos, reclamar menos, a gente amar mais e abraçar mais. Essa é a minha mensagem que eu deixo. A minha mensagem é eu buscar informações do que eu acho que é diferente para mim, para tentar entender o porquê é diferente para mim. Essa é a minha mensagem. Muito bom. Fê? Gente, amei. Olha aqui, ó, muita água, vai gente. Vamos purificar aqui, ó, gente. Adorei, gente. Muito obrigado aqui ao Instituto Letras Iguais. Com certeza vou compartilhar aqui, gente. Vamos junto fazer um planeta melhor para todo mundo. Muito obrigado, viu? Amei de coração. Gente, é isso. Obrigada, Kelton. Obrigada, Mariana. Eu que agradeço. Obrigada, Hiroshi Anderson. Fê. Obrigado, Mário. Obrigado, Kelton.
Obrigada, Brasil. Um beijão no seu coração. Nos vemos na próxima terça-feira, às 14 horas, aqui na BMC Channel. Beijão, fique com Deus. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.